Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio acerca das duas casas de Israel. Hoje vamos tratar sobre a restauração do tabernáculo caído de Davi. Muito interessante nós termos em mente muitas passagens das Escrituras para fundamentar esta restauração que o Senhor quer realizar, essencialmente nesses últimos dias. No episódio anterior, nós verificamos uma genealogia que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 1. Interessante que no verso 17 vai estar escrito que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. De Davi até o exílio babilônico, 14 gerações. E desde o exílio babilônico até Cristo, são 14 gerações, totalizando 42 gerações. Importante ressaltar também que Cristo vai apontar para Jesus e seu corpo. Portanto, aí, cabeça e o corpo. E nós sabemos que este corpo é formado por gentios e judeus unidos em Cristo. Daí a importância de nós termos esse entendimento das duas casas de Israel, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então existem aqueles que pela fé são mencionados como filhos de Abraão, filhos da fé, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então existe aí uma bênção, uma promessa para aqueles que são da fé, juntamente com Abraão. Importante ter esse entendimento da promessa para os filhos da fé. Quando nós falamos de filhos da fé, nós vamos relacionar com a descendência como estrelas do céu. Descendência como estrelas do céu. E essa descendência está relacionada com a nova Jerusalém, a Jerusalém do alto. Todavia, nós não podemos esquecer de uma descendência de Abraão da carne, relacionada com a Jerusalém de baixo, a Jerusalém terrena. Portanto, nós precisamos sempre ter em mente o episódio número 1, que o Senhor abençoaria e multiplicaria a descendência de Abraão como estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Então nós temos aqui dois tipos de descendência: a descendência como estrelas do céu e descendência como areia da praia do mar. Outro detalhe muito importante está com relação a um cumprimento dessa promessa que vai se consolidar na ocasião da volta do Senhor Jesus. E o Senhor vai estabelecer um reino milenar. E neste reino milenar, nós conseguimos averiguar o cumprimento desta promessa que Deus fez para Abraão. Até porque nós não tivemos ainda na história essas descendências regendo as nações e as nações de toda a terra sendo benditas nessa descendência de Abraão, uma descendência como estrelas, glorificados, e uma descendência como areia, não glorificados, nutrindo, servindo, abençoando todas essas nações da terra. Essa realidade nós só conseguimos enxergar no reino vindouro. E para nós termos esse vislumbre de uma Jerusalém que já existe hoje, que ela é escrava, e de uma Jerusalém do alto, que ela é livre, nós vamos relacionar aí com o livro de Gálatas, capítulo 4, tipologias de duas mulheres. E aqui está escrito, a partir do verso 22. Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, uma da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Então, nós temos aqui uma distinção de um filho que nasceu de uma escrava, e aqui segundo a carne, nasceu segundo a carne, e tem um filho da livre mediante a promessa. Então existe uma promessa para os filhos da livre. E quando nós mencionamos livre, a gente vai associar com aqueles que estão livres de todas as amarras deste mundo. Vai associar com os filhos
de Deus, os filhos da fé. Prosseguindo aqui na leitura, Paulo vai esclarecer que estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Paulo está esclarecendo aqui que os da carne estão aprisionados, não estão avançando na ocasião da fé. Eles estão aprisionados. E ele vai esclarecer aqui. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual. Então, nós vamos ter o discernimento que atualmente nós temos uma Jerusalém, um povo que vai associar com uma descendência de Abraão, porém eles estão escravizados. Esta é a realidade atual. Não está apontando ainda para a realidade vindoura, para o milênio. Atualmente, este povo está escravizado, que está em escravidão com seus filhos. Então, o Senhor, Paulo vai esclarecer no verso 26, acerca da Jerusalém de cima. A Jerusalém lá de cima é livre, o qual é nossa mãe. E ele se coloca dentre os eleitos, aqueles filhos da fé. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Então, nós estamos aqui associando Isaque como filho da promessa. E ele vai dar continuidade. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Nós tratamos aqui acerca dos ciúmes, acerca da perseguição, acerca do muro de inimizade que existe entre os da fé e os que estão escravizados. E, infelizmente, até nos dias de hoje, isso ainda ocorre bastante. E o Paulo ainda vai dar continuidade no seu entendimento. Contudo, diz a Escritura, lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Então aqui tem uma palavra-chave, uma frase-chave. O Paulo está esclarecendo que o filho da escrava, aqueles que são da carne, apontando para Ismael, ele não vai herdar com o filho da livre. Os da carne não vão receber as mesmas promessas dos filhos da fé. Então, Ismael vai apontar para uma realidade dos da carne e Isaque vai apontar para uma realidade de promessa que vai associar com a igreja, que vai associar com os filhos da fé. Então, nós temos aqui a existência dessas duas descendências. E quando nós analisamos o reino milenar, essas duas descendências, elas vão existir, esses dois tipos de descendentes. Está prefigurada na estruturação do reinado de Davi, sendo transferido para o rei Salomão. Nós precisamos discernir que essa transição de reinado é uma sombra que vai dar para cada um de nós um entendimento, um vislumbre de como vai acontecer na transição para o reino milenar. Tanto é que o reinado de Salomão foi um reinado de paz e segurança. Por isso, o nome Salomão, que significa paz, um reinado de paz. O reinado de Salomão foi uma sombra do que vai acontecer no reino que há de vir, o reino milenar. E essa transição é muito importante, porque vai tratar de um tabernáculo que Davi estabeleceu e Davi transferiu esse formato de reinado para Salomão. Tanto é que nós vamos conseguir enxergar neste formato essas duas descendências, a distinção dessas duas descendências. Nós vamos olhar aqui, Amós, o profeta Amós, no capítulo 9, a partir do verso 11, nós vamos ter a seguinte palavra. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Aqui é uma palavra muito importante, porque este tabernáculo que se encontra caído atualmente, ele será levantado novamente. E o mais importante, essa restauração vai trazer
um formato como era nos dias da antiguidade. Então, isso é muito importante, nós entendemos como era este formato nos dias do rei Davi. Então, nós precisamos agora ir até os escritos dos reis e crônicas, principalmente de Primeira Crônicas, para verificar de que maneira Davi estabeleceu seu reino para transferir esse reinado neste formato para o rei Salomão. Eu quero colocar aqui Primeira Crônicas, no capítulo de número 16. Primeira Crônicas 16 diz assim: Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi. Então, tinha uma tenda de Davi e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. E no verso 4 diz assim: Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca, e celebrar e louvar e exaltar o Senhor Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Então nós temos aqui Davi instituindo diante da arca uma, uma ministração de louvor, de cânticos espirituais diante da arca do Senhor. No verso 6 diz que os sacerdotes Benaia e Jaaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. Importante essa passagem porque Davi instituiu diante da arca um ministério de louvor e de cânticos espirituais. E esse contexto histórico é uma sombra, vai associar com aqueles que pela fé estão unidos em Cristo e apresentam louvores, sacrifícios espirituais, e vai estar vinculado a um ofício sacerdotal superior, eterno, vai vincular com a ordem de Melquisedeque, uma ordem sacerdotal superior. Por isso que estes levitas com cânticos estavam diante da arca da aliança de Deus. Essa presença de levitas entoando cânticos vai associar com aqueles que estão vestidos de branco, com palmas nas mãos, louvando diante da arca. Nós vamos ter essa passagem em Apocalipse, no capítulo 7. Nós vamos ter também essa visão no Apocalipse, capítulo 15, onde eles estão entoando cânticos diante da arca, no mar de vidro, no terceiro céu. Então, essa sombra que Davi instituiu lá na época do seu reinado, ele vai novamente acontecer. Isso já vai apontar para o reino milenar, onde a igreja, os santos glorificados estarão exercendo ofícios sacerdotais superiores, eternos, segundo a ordem de Melquisedeque, diante do trono do Senhor, porque a arca da aliança vai apontar para o trono do Senhor, a presença do Senhor, a presença do Deus Pai Todo-Poderoso no trono. Então, aqui nós temos esta realidade. Todavia, o tabernáculo caído de Davi, este reinado, não tinham somente levitas apresentando cânticos espirituais. Também, nesta mesma passagem de 1 Crônicas, capítulo 16, vai deixar claro aqui, a partir do verso 37, uma distinção dos que apresentam sacrifícios espirituais e daqueles que apresentam sacrifícios literais. Aqui no verso 37 diz assim: Então, Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor Asaf e seus irmãos para ministrarem continuamente perante ela, segundo se ordenara para cada dia, cânticos espirituais. E no verso 39 diz assim: E deixou a Zadok, o sacerdote, e aos sacerdotes, seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, num lugar alto de Gibeão, para oferecerem continuamente ao Senhor
os holocaustos sobre o altar dos holocaustos pela manhã e à tarde. E isto segundo tudo o que está escrito na lei que o Senhor ordenara a Israel. Perceba que Davi instituiu aqui uma ordem em seu reinado de 2 ofícios sacerdotais distintas. Diante da arca, nós temos sacrifícios de louvor, cânticos espirituais, apontando para sacrifícios superiores e eternos, segundo a ordem de Melquisedeque. Contudo, Davi continuou no um ofício sacerdotal literal, liderado por Zadok. E por que enfatizar aí o nome de Zadok? Porque Zadok, nos últimos capítulos do profeta Ezequiel, nós temos aí uma ordem sacerdotal, terreno, que será instituído no reino milenar. Então nós temos uma sombra já no reinado de Davi, uma ordem neste reinado com 2 ofícios sacerdotais. E lembrando, conforme o profeta Amós, este tabernáculo caído de Davi, este formato instituído por Davi de 2 ordens sacerdotais distintas, será restaurado. Importante termos esse vislumbre. Quando nós avançamos aqui em 1 Crônicas, nós vamos perceber como que Davi realizou todas essa estruturação de seu reinado sendo transferido para o rei Salomão. No capítulo 24, nós temos aqui Davi organizando todos os sacerdotes que haveriam de realizar todos os seus ofícios divididos por turnos e liderados por Zadok. No capítulo 25, Davi vai organizar todos os cantores liderados por Asaf, com harpas, com alaúdes e símbolos diante do Senhor. Mais à frente, nós vamos ter a divisão dos porteiros, a divisão de todos os oficiais. E no capítulo 27, muito interessante, porque nós vamos ter aqui números que vão dar um sentido no que tange a essa estruturação que vai apontar para o reino milenar. Diz assim, 1 Crônicas, no capítulo 27. Estes são os filhos de Israel segundo o seu número, os chefes das famílias e os capitães de milhares, centenas, com seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios dos turnos que entravam e saíam de mês em mês durante o ano, cada turno de 24.000. Quando nós pegamos aqui os números, 12 meses multiplicado por 24.000, nós vamos ter aí a totalidade de 288.000 para servirem ao rei. E este número de 288.000, para mim, faz uma referência numérica e simbólica, porque nós temos no livro de Apocalipse a numeração de 144.000. Portanto, 144.000 vezes 2 vai dar o número de 288.000. Muito importante isso, porque aqui em 1 Crônicas, no capítulo 27, no verso 23, está escrito que Davi não contou os que eram de 20 anos para baixo, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria Israel como as estrelas do céu. Quando nós olhamos aqui essa passagem de que de 20 anos para baixo seria como estrelas do céu, então nós vamos chamar a atenção aqui de algumas passagens importantes que nós já tratamos aqui nos episódios anteriores. Por quê? Em Gênesis 48, Gênesis 49, nós vamos ter aí a bênção de Jacó para os seus filhos. Em Gênesis 48, nós temos a bênção de Jacó para os filhos de José, Manassés e Efraim. E nós sabemos que Efraim é o mais novo dentre todos estes que foram abençoados por Jacó. E no contexto lá do Egito, quando Jacó voltou para o Egito e ele foi abençoar os filhos, seus filhos e os filhos de José, dá a entender que Efraim estava neste patamar de 20 anos de idade.
Então, para mim, é uma referência para Efraim, porque Efraim significa duplamente frutífero. E Jacó disse que Efraim seria uma multidão de nações. E multidão de nações no hebraico é Melou Hagoim, que vai significar plenitude dos gentios. Uma multidão de nações que vai vincular aquela multidão de nações incontável, com palmas nas mãos e vestes brancas, em Apocalipse 7, a partir do verso 9. Então, quando nós olhamos aqui, neste reinado de Davi, um povo sendo contado e chegando a um número de 288 mil, vai apontar para um referencial numérico e simbólico, porque nós temos aqui, neste formato, duas famílias, dois tipos de descendentes, e serão incontáveis. Descendentes como estrelas do céu, incontável. Descendentes como a areia da praia do mar, também incontável. Enquanto nós falamos de dois tipos de descendentes, duas famílias, nós também precisamos relacionar com o profeta Jeremias, que se encontra no capítulo de número 33, onde Jeremias vai mencionar uma aliança com duas famílias. Está escrito aqui a partir do verso 14: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá, mencionando aqui as duas casas de Israel. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra, apontando aqui para o Senhor Jesus. Naqueles dias, Judá será salvo, Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada, Senhor, justiça nossa. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Apontando para o reinado de Jesus, descendente de Davi. Nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim para que ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. E nós sabemos que no reino milenar nós teremos aí ofertas de sacrifícios espirituais e ofertas de sacrifícios literais, liderados aí por Zadok e, e exercido aí por outros levitas. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia, nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine sobre o seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Nós temos aí começando a enxergar uma distinção de uma descendência de Davi e aqueles levitas, sacerdotes, que ministrarão diante do Senhor. E continuando aqui, como não se pode contar o exército dos céus e medir-se a areia do mar, novamente, trazendo aqui a uma promessa que Deus fez para Abraão, um exército dos céus, que não pode contar, e nem sequer medir a areia do mar, para mim, faz apontamento aos 288 mil, o incontável descendência como estrelas do céu, uma incontável descendência como a areia da praia do mar. Assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Aqui a gente está começando a discernir essa distinção de uma descendência que, como Davi, exercia sacrifícios espirituais com cânticos e ministros levitas que realizam sacrifícios diante do Senhor. E o Senhor ainda continua com Jeremias falando, aqui no verso 24. Não atentas para o que diz este povo, as duas famílias que o Senhor elegeu, agora as rejeitou? Assim desprezam a meu povo, que a seus olhos já não é povo.
O Senhor está mencionando duas famílias aqui. A palavra no original aqui, de famílias, é tipo, espécie, sociedade, um povo, uma nação, clã, ou seja, dois tipos de descendentes. Os dois tipos de descendentes que o Senhor prometeu para Abraão. Uma descendência como estrelas e uma descendência como areia da praia do mar. E continuando aqui. Assim diz o Senhor, se a aliança com o dia e com a noite não permanecer, eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo. De modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhes restaurarei a sua sorte e deles me apiedarei. Novamente aqui, ficou muito claro essas duas famílias, esses dois tipos de descendentes que o Senhor vai estabelecer no reinado milenar. A descendência de Jacó, a descendência dos ministros, dos levitas, dos sacerdotes, e a descendência de Davi. Quando fala descendência de Davi, vai apontar para Cristo. E quando nós falamos Cristo, nós precisamos enxergar Jesus e a igreja, a cabeça e o corpo, o sumo sacerdote e os seus sacerdotes, que estão na ordem de Melquisedeque, uma ordem sacerdotal superior, eterno, celestial. Essa descendência de Davi vai reger a descendência de Jacó, uma descendência como a areia da praia do mar, que também vai apontar para Jerusalém terreno, a principal das nações. Israel terreno, dentre todas as nações, será o principal. E nós temos aí a descendência de Davi, essa descendência que vai apontar para Cristo, Jesus e a igreja regendo as nações da terra a partir de Jerusalém. Então nós temos aí essa restauração acontecendo, e essa restauração vai associar com o tabernáculo caído de Davi, que será restabelecido, que será restaurado, conforme nos tempos da antiguidade. Amém? E Deus abençoe a todos.